Bem-vindos ao canal Quadrinhos do Bem. Eu sou o Carlos e hoje nós vamos reagir ao canal de Paulo Baltukowski. Vem comigo. Olha, se já soou estranho o fato de integrantes da Globo News terem feito duras críticas ao governo Lula ao longo das últimas semanas, em especial ao próprio presidente Lula, a coisa agora ficou ainda muito pior. Porque hoje, segunda-feira, a pseudo-jornalista militante Daniela Lima, que há anos tem reforçado as narrativas do governo, apresentou praticamente um dossiê para destruir Lula, Janja e ainda alguns aliados próximos. Mas Bom, aqui ele começa fazendo essa introdução referente à Globo News, que ele achou estranho falar qualquer coisa contra o Lula, porque quem acompanha a Globo News ou quem fala da Globo News percebe que há uma lógica, uma linha de raciocínio em defender todas as posições do Lula. E quando alguma coisa do governo dá errado, é sempre por culpa dos opositores, porque os outros não entenderam, né? E ele chama a Daniela Lima de pseudo-jornalista porque ela faz campanha para o Lula, ela já externou isso, né? Que ela é torcedora do PT, digamos assim. Ela não usou essas palavras propriamente, mas a postura dela é muito clara nesse sentido. Livrando Fernando Haddad de todas as suas acusações. Os fatos trazidos por ela, muitos deles vindos dos bastidores de depoimentos de integrantes do governo diretamente a ela, entre outras coisas, mostram que, por dentro, a situação é muito pior do que já parece por fora. Como a análise feita por ela foi bem longa, eu separei aqui apenas os principais pontos. Acompanhe aqui comigo. É importante destacar que durante sua carreira, mais especificamente agora no governo do Lula, né, a Daniela Lima sempre se mostrou muito engajada em defender o governo, defender Lula, né? E aí ela fica o tempo inteiro com o seu celular falando, olha, porque fulano me mandou mensagem do fulano do governo, que faz parte ali do entorno do governo, mas também ela já deixou clara que ela é torcedora do Haddad. Então, tá aí o motivo dessa introdução dele. São 3 cenas de um governo em crise. A gente vai começar com isso aqui. Este dia, o dólar, um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, sobre as quais ele era absolutamente contra. Não as medidas em si, mas a forma como elas seriam apresentadas. Vocês não acham estranho uma pessoa que defende o governo Lula com unhas e dentes dizendo que o Haddad foi jogado aos leões pelo governo que ela tanto defende, né? Isso tudo está me trazendo um cheirinho de largar a mão de Lula e investir num futuro candidato à presidência, mas não é possível. E assim, tudo sai da cabeça da Daniela Lima. Não tem editor, não tem diretor nesse jornal. É ela que define tudo, então ela agora colocou a Rede Globo para ser o suporte do Haddad. Ela fala então sobre uma reunião que foi feita com o alto escalão do governo, onde Sidônio Palmeira, bem antes ainda de assumir a chefia da SECOM, já determina como será a postura do governo. Sidônio chega já com um plano de comunicação debaixo do braço. Ele diz, olha, nós vamos anunciar as 2 coisas juntas, o ajuste fiscal de um lado e a isenção no imposto de renda para quem ganha até R$5 mil do outro. Assim a gente mostra, a gente faz um aceno para a nossa base. Era o que quem queria, Daniela? O Lula. O Lula estava convencido de que não repetiria o que eles consideram erro do governo Dilma, anunciar muito corte, 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 corte. Não, vamos fazer as 2 coisas. Isso aqui é uma decisão para ganhar no ponto da política. Daniela aponta que, segundo suas fontes de dentro do governo, a ideia do Sidônio tinha o apoio de Lula e de outros ministros, como o Rui Costa, da Casa Civil, mas que o próprio Galípolo, que viria a assumir a presidência do Banco Central depois disso, somente em janeiro, alertou Lula explicitamente sobre o que aconteceria. Gente, quando o Haddad está perdido já ali, ficou claro que ia ser derrotado e que ia ter esse formato, um anúncio conjunto, ele diz, gente, eu preciso despachar sós com o presidente. E as pessoas... Aqui é a hora dele falar a verdade para o presidente, e o presidente não vai ouvi-lo. Então, por que chamou ele para ministro? Né? Por que
confiou a ele um cargo e não deu poder nenhum para ele. Mais uma vez, a ideia do Lula era preparar um substituto. Então, quando a Daniela Lima e a Globo News tá largando a mão do Lula, será que está largando mesmo ou isso faz parte do plano? Pessoas saem. Ele pede só para Gabriel Galípolo ficar. E aí Fernando Haddad diz: você, Galípolo, tem a obrigação de dizer ao presidente, segundo foi relatado por quem foi tentar entender o que ele queria com o Lula sozinho depois de ter sido derrotado. Galípolo, você vai ser presidente do Banco Central por 4 anos. Você tem a obrigação de dizer para o presidente da República o que é que vai acontecer se ele fizer o anúncio dessa forma. E o Galípolo disse: presidente, o dólar vai estourar a barreira dos R$6. Mas será que não era isso que ele queria? Porque às vezes é uma medida planejada. Será que não era isso que ele queria? Lula disse: isso é uma decisão política. Fincou o pé. Ou seja, Lula sabia muito bem e com antecedência que as medidas que o seu governo anunciaria fariam o dólar disparar. Mesmo assim, ele bateu o pé e seguiu adiante, e mesmo assim, depois que o dólar ultrapassou os R$6, Lula insistiu nas narrativas de que não era culpa do seu governo. Em outras palavras, Lula tinha plena consciência de que estava mentindo. Mas quem foi beneficiado com isso, gente? Se o dólar sobe, quem tem dólar, quem tem reserva em dólar não vai ser beneficiado? Então, será que isso não foi uma medida planejada? E o que vai acontecer com a população, com o preço, com o acesso a produtos, a remédio, ou o que quer que seja? Isso não é problema meu, não é? Se eu sei que vai acontecer, está todo mundo me informando, eu decido, não, vou fazer isso, é porque eu estou retribuindo favores que me foram prestados para que eu chegasse nessa posição. Gente, não foi um erro. Isso foi planejado. Você poder provocar um aumento no dólar à medida, no momento que você quer. Enfim, seguindo no dossiê de Daniela Lima, ela fala sobre a crise no início do ano. Vira o ano e o que acontece, né? O governo sofre algo que, sinceramente, eu cubro política desde os 17 anos. Eu não me lembro de ter visto algo semelhante ao que aconteceu na crise do Pix. Vira o ano, então, com todo mundo falando do dólar na altura, Veja que, geralmente, dezembro, quando você vai fazer pesquisa em política, você sabe que em dezembro as pessoas recebem o 13º, tem férias escolares, então tem uma viagem, tem um respiro. Você espera um sentimento de bom humor social. Isso não aconteceu. O noticiário estava tomado pelo preço das coisas e pela alta do dólar. Ela cita o vídeo do Nicolas Ferreira, mas, como militante irredutível, ela diz, de forma mentirosa, que o vídeo continha desinformações. De qualquer forma, esse é um dos motivos que levam à conclusão que ela apresenta. O que acontece nesse momento? O governo mesmo sabendo que a informação a respeito do Pix não iria agradar a ninguém, ou eles esperavam, assim, olha, a partir de agora, quem movimentar a partir R$5.000, quem movimentar esse valor vai começar a ser rastreado. Isso porque nós queremos pegar os sonegadores. E acharam que isso ia fazer com que o povo ficasse super feliz? Por quê? Né? Então, assim, porque foi uma ação da oposição acabar com o Pix porque inventaram mentiras. Mas a verdade sobre o Pix não significa nada para o povo. Então, você vai atrás dos sonegadores. Nossa, que legal. E aí? O que o povo vai ganhar com isso? Porque o governo está precisando de mais dinheiro, né? Para fazer o quê? A sensação que dá é que eles querem mais dinheiro para bancar os próprios gastos, né? O governo diz textualmente para as pessoas: eu não dou conta de travar esse debate. Dias depois dessa cena em que o Lula tenta defender o Pix, ele vai lá e recua. E aí, de novo... Isso é muito bom, gente. Vai funcionar. É muito legal. Opa, volta, cancela tudo. Mas não era bom? Não era legal?
Não ia funcionar? Está cancelando por quê, então? Está entubado Fernando Haddad, porque na discussão Haddad disse, temos que manter. Mais uma vez, ela inocenta Fernando Haddad e tenta desvincular o nome dele dessa crise. Eu não acredito que essa defesa para o Fernando Haddad seja por bondade, por amizade. Eu acho que isso é um plano para colocar o Fernando Haddad em evidência. Vocês podem ver, vão acompanhar agora os noticiários que vão começar a sair promovendo o Fernando Haddad enquanto acabam com o governo. Já largaram a mão de Lula, mas, de novo, será que isso tudo não é um planejamento do Lula, de toda a cúpula? Será que já não foi assim desde o começo? Para criar esse substituto? Porque até hoje o PT sofre desse problema de ter o seu Messias Lula e não tem nenhum substituto para ele. Depois ela começa a detalhar os problemas internos envolvendo Rui Costa. O Rui Costa, gente, ganhou uma centralidade tal no governo que, abro aspas, para um ministro do governo Lula. A sensação que se tem é a de um governo que não quer debater, não quer fazer a disputa no terreno das ideias. Porque tudo que bate na Casa Civil... Ela já deu essa mesma notícia antes, ela já leu esse trecho antes. Gente, está aparecendo tudo aqui que é um texto escrito, isso é programado para ela falar. Ela já falou exatamente isso em uma matéria anterior, há dias, há meses, sei lá, ela fala exatamente isso. Ela está se repetindo. Então parece que alguém escreveu um editorial escrito para ela, falou assim, olha, agora está na hora de soltar aquele. Segundo o relato desse ministro, é tratado com, olha, a gente tem outras prioridades, vamos dar isso aqui vai azedar com o setor tal, então o governo não quer partir para a luta política. Segue o ministro. A Casa Civil virou o Triângulo das Bermudas. As coisas... Quando não foi assim? A Casa Civil foi ofertada a Lula para evitar dele ser preso. Numa época em que o Supremo Tribunal ainda tentava fazer o que era certo, impediu o Lula de ter acesso a essa benesse. Ou vocês não estão lembrando? Entram lá e desaparecem. Mas a pseudo-jornalista Daniela Lima ainda reservava mais informações dos bastidores para comprometer outra figura muito atuante, digamos assim, nesse governo, Janja. Tem uma segunda personagem que desponta nas conversas. É a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja. Por quê? Eu falo por quê. Porque o PT e o pessoal do PT não suporta ela. E por isso agora vão fazer uma matéria contra ela, dizendo que ela não deixa o Lula trabalhar. A ideia do PT é queimar essa mulher, porque ela não soube chegar. Ela entrou com tudo e falou assim, olha, eu sou esposa do dono. Tá? E assim, o Lula não tem força para lutar contra ela. Então ele é obrigado a fazer tudo o que ela quer. Ela é deslumbrada, ela acha que ela realmente tem papel, tem lugar em tudo isso, entendeu? E aí, como o Lula não consegue segurar, o PT vai segurar. E aqui, nesse briefing que ela recebeu, nesse editorial que ela está seguindo à risca, está dito ali, vamos acabar com a Janja. A Janja passou a definir uma rotina. Olha, Lula, então vamos ter rotina de casado, é café da manhã em casa, é almoço em casa, é jantar em casa. Nossa casa não é para ficar tendo o tempo inteiro gente político aqui dentro. Ela restringiu os encontros dentro das residências oficiais, né? Seja do Palácio do Alvorada, seja na Granja do Torto. E, gente, para quem é casado, para quem foi casado, sabe que a mulher consegue ter esse tipo de domínio sobre o homem e que fica muito difícil para o cara sair das garras disso, né? As mulheres têm essa habilidade, têm esse poder de fazer isso na vida do homem, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o Lula, sem autonomia perante a Janja, tem que acatar todas as suas decisões, e o pessoal do PT que não suporta ela, isso já está mais do que evidente em todas as outras matérias que você vê buscar aí, o relacionamento do PT com o Janja não é nada bom.
Tá aí. O Lula fazia isso antes, ele tinha um cinema que ele fazia semanalmente ali, encontros políticos. Agora, não mais. As reuniões foram restritas, porque quando tem, a primeira-dama faz questão de participar e mais, ela opina sobre os assuntos. E quem perde é o povo, né? Quem perde é o Brasil, quem perde é quem votou e quem não votou. E ela é uma opinião que o Lula não consegue relevar, deixar de lado. Ou seja, ela participa quando não deveria participar, decide aquilo que não deveria decidir, atropela o próprio governo e Lula simplesmente não consegue controlar. Bom, mas a culpa de tudo isso, pessoal, não é do Supremo Tribunal, não é do PT, não é do Bolsonaro, não é do Lula. A culpa de tudo isso que está acontecendo é sua. É você que está votando no Bolsonaro, votando no Lula, votando em quem quer que seja. A culpa é de quem é torcedor, é fanático por político. O político sabe que você não está preparado para resolver os problemas. E ele se aproveita disso, ele diz, deixa que eu vou resolver por você. Então é isso que está acontecendo no Brasil desde sempre. Você, brasileiro, não quer saber de aprender, não quer saber de estudar. Você é o cara que tira o sarro do outro, que passa o seu tempo lendo, estudando, aprendendo e aprimorando. Sempre vai ter um cara que fala assim, não, a vida não é para isso, a gente tem que aproveitar a vida, e aproveitar a vida é ficar no boteco bebendo, fumando maconha, assistindo o TikTok o dia inteiro. Isso é a vida. Aprender, conhecer, para quê? Deixa, porque é por isso que o brasileiro é fanático por político, porque ele acredita que esse político vai resolver seus problemas, seja Bolsonaro ou Lula. E o pior, né, que quem não coaduna com isso, quem não acredita nisso, cai nessa rede e se vê obrigado a ficar nessa dicotomia entre Bolsonaro e Lula. E a vida não é isso não, gente. Política não é isso. Né? No meu caso, por exemplo, toda vez que eu falo assim, não, eu não voto no Lula de jeito nenhum, automaticamente me rotulo, ele é bolsonarista. Não, não sou. Então você não gosta do Lula nem do Bolsonaro, você é isentão. Não, não sou isento. Pelo contrário, eu tenho minha postura, eu tenho meu pensamento e não concordo com nenhum dos dois, mas eu sozinho, não, Mandorinha sozinho não vai fazer verão. Não, mas tem que escolher, nós temos que escolher o menos pior. Sim, sabe por quê? Porque quem estuda, quem está pesquisando, quem está aprendendo, quem quer se envolver com isso, é minoria. E nós somos levados pela maré, onde ou você escolhe um lado ou você escolhe o outro. E aí eles usam um monte de argumento, um monte de ideia, um monte de mentira, falácia, falando assim, é porque é direita, porque é esquerda. Gente, o Lula não é de esquerda. O Bolsonaro não é de direita. Ele só tem um partido que é ele mesmo. Ele não está nem aí porque você precisa. E mesmo que tivesse, tá? Mesmo que tivessem políticos super interessados em resolver seus problemas, em cuidar de você, político que foi enviado por Deus, tá? Foi escolhido por Deus. Deus apontou ali a luz dele e falou: esse cara vai resolver todos os problemas das pessoas. Quais problemas? Ele sabe quais são os meus problemas? Tem alguém que sabe e entende melhor do que eu preciso, do que eu quero, que eu? Mas você que está querendo viver a vida de boa, não quer se responsabilizar por nada, não quer trabalhar, não quer correr atrás e resolver esses problemas, você dá graças a Deus que existe um Lula ou que existe um Bolsonaro. Porque você largou mão, então você está esperando que esse ou aquele venha para resolver seus problemas. Gente, eu sou. Aqui é um canal que é para falar de desenvolver o gosto pela literatura. Mas eu sou obrigado a me envolver com política todas as vezes. Tá? Eu encontro dificuldade para ter acesso a condomínios e escolas para doar livros para falar de ler. Sabe? É um negócio assim que
às vezes eu fico chocado, falo, meu Deus, como eu sabia que ia ser difícil, mas eu nunca imaginei que seria tão difícil. Você está doando as coisas. Ah, mas será que as pessoas estão achando que existe uma segunda intenção, que você vai querer cobrar alguma coisa? Eu vou com um contrato dizendo que você está recebendo doação é totalmente grátis e que o que você vai fazer com aquela doação é problema seu. Se você quiser doar, jogar fora, queimar. Eu ofereço o serviço para conversar com os professores, com os pais, vamos desenvolver o gosto da leitura nas crianças. E eu encontro resistência com isso, gente. E aí você fica escolhendo entre Bolsonaro e Lula porque você acha que esse cara vai resolver seu problema. Eles não estão nem aí para os seus problemas. E, de novo, mesmo que estivessem, mesmo que fossem as pessoas mais preocupadas, eles amam os brasileiros. Eles sabem qual é o seu problema. Eles entendem melhor que você dos seus problemas, do que você precisa, do que você quer e do que você não quer. Então ele coloca todo mundo dentro de um balaio e fala assim, o povo brasileiro é isso. Que povo? Eu fico navegando pela internet para buscar assunto, então eu paro em canais e eu escuto as pessoas falando. Hoje eu vi um vídeo, não lembro o nome, falando da branquitude, que a branquitude para existir tem que ser opressora. Qual branco? Você está falando de qual branco? Você que está acusando os brancos de serem racistas? Você que está acusando o branco de querer o mal dos negros? De qual branco você está falando? Do branco da Europa? Do branco dos Estados Unidos? Do branco brasileiro? Latino? E o quão branco tem que ser essa pessoa? 100% sangue puro? Você está com medo desse sangue puro? Onde que você acha esse cara? Aqui no Brasil? Né? E aí você pega uma pessoa de pele super clara, tão clara quanto a minha, que eu sou branquelo, e ela se diz, eu sou negra. Aos olhos de quem? Porque a militância preta está dizendo que você é inimigo, porque ela está julgando pela cor da pele. Então todas essas falácias, essas mentiras vão se somando à vida das pessoas, porque as pessoas não estão lendo, porque as pessoas não estão estudando, não estão pesquisando e, pior de tudo, não estão se responsabilizando. O lixo na rua, na frente da minha casa, que o outro cuide. Mandei meu filho para a escola, não preciso ver a matéria, não preciso ver a lição. Cadê o caderno? Não, já mandei para a escola, o professor que se vire. A responsabilidade não é minha, você está fugindo da responsabilidade, você está prejudicando a sua vida e a vida dos seus. Você está achando que o teu filho vai desenvolver o gosto pela leitura sozinho, sem supervisão, sem ajuda, sem apoio, só porque você sonhou com isso? De onde você tirou essa ideia? Ou para você, pior, a pior das hipóteses, ou para você tanto faz, se seu filho não lê. Ah, não, porque o meu filho joga muito bem futebol. Sabe quantos Neymar existe no mundo? Sabe quantos jogadores top que ganham milhões existem? Olha, se Deus quiser, o teu filho vai ser um deles. Mas a gente sabe que essa peneira, que esse funil é muito estreito. E aí você está sonhando que o seu filho vai ser um youtuber famoso e vai ganhar dinheiro, que vai ser um artista famoso. E aí nós estamos dando, nós como povo, nação, a gente está dando valor para as meninas que ficam 16, 17 anos, faz 18, vai comemorar aniversário no motel, fazendo sexo na frente dos pais, os pais fazendo sexo na frente dos filhos. Ah, lá vem o discurso moralista. Não, eu estou dizendo que você está entrando num campo que não foi você que escolheu, que não foi você que procurou, que não foi você que desenvolveu e nem criou. Você está sendo levado a isso. Porque você não estuda, porque você não pesquisa, porque você não lê. Então, a tua maneira de se divertir, o teu prazer imediatista, é ficar rolando a tela do celular. Eu escuto demais que os pais, muitos, mas muitos, gente, é quase 100% dos pais falando para mim,
você tem que desenvolver um jeito de tirar as crianças de frente do celular. Por isso que elas não leem. E aí, imediatamente, eu rebato. Quando o senhor ou a senhora eram adolescentes, existia celular? Não, não existia. E você lia? Não. Então, não é, gente. Sempre vão, eu falo isso todas as vezes, eu me repito, porque isso precisa ficar marcado na cabeça de vocês. O inimigo da vez é o rádio, depois é a televisão, o videogame, o celular. Ou é o rock, ou é o funk, sempre vai ter o inimigo da vez. Quando, na verdade, só existe um responsável por você não estar lendo, pelo seu filho não estar lendo. Você mesmo. A própria pessoa não está. De você adulto, eu posso falar, isso é responsabilidade sua, isso é culpa sua. Do seu filho, criança e adolescente, que está em formação, a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Você tem que abrir, você tem que mostrar, você tem que guiar por esse caminho. Está esperando as coisas acontecerem por ação divina. O brasileiro fica esperando por ação divina, até o ateu. Tá achando que o mundo vai resolver da noite para o dia. E aí começam, todo mundo tem teoria, todo mundo sabe tudo. Todo mundo quer opinar sobre tudo, todo mundo tem certeza de tudo. Pergunta de onde veio essa certeza, de onde veio esse conhecimento, a fonte disso. É de um post do Instagram? É do Facebook? É de um videozinho que eu vi no YouTube. Olha, todas essas fontes que eu citei agora, elas podem servir como um incentivo para você ir pesquisar. Mas sem ler, mas eu não gosto de ler livro. Bom, então você vai ter que ler um jornal, você vai ter que ler um estudo acadêmico, você vai ter que ler alguma coisa. Você vai ter que pesquisar. Porque não tem outro jeito para absorver essa informação. E depois de você ler isso, você vai ter que pôr esse conhecimento à prova discutindo com pessoas que pensam diferente, porque hoje as pessoas só querem discutir, na verdade, conversar com quem pensa igual, para reforçar o seu pseudo conhecimento. Não quer debater. E aí, quando aceitam debater, um fala de laranja, o outro fala de melancia, não querem conversar o mesmo assunto. Você aponta uma incongruência, um erro, aí ele retruca falando de outro assunto. É porque o Lula errou naquela ação e aí o dólar disparou. Mas o Bolsonaro, porque as joias... Mas espera aí. Para de defender político. Tenta começar a pensar em se defender. A defender a si e aos seus. E aí você tem... Olha o quão profundo é o problema do brasileiro não gostar de ler. O brasileiro não consegue entender o que está escrito ou o que está sendo falado. O número de vídeos na internet mostrando pessoas fazendo perguntas básicas, simples, que teoricamente era para todo mundo saber e as pessoas não têm a mínima noção do que está falando, do que está dizendo. Aí a pessoa vem e fala assim, porque eu tenho orgulho de ser branco, minha família é branca. Então ele é racista. Você não consegue entender. O que está faltando? Qual é a parte dessa frase, eu tenho orgulho de ser branco, está afirmando que qualquer outra raça ou etnia não serve, não presta. Porque se eu disser que eu tenho orgulho de ser branco é ser racista, quando eu digo eu tenho orgulho de ser negro, não deveria ser racista também, já que é a mesma frase, é o mesmo pensamento, só mudou a cor. E é o pior de tudo para mim, de toda essa história, é quando descamba para... Só tem duas raças, é o branco e o preto. A militância transformou isso em dicotomia, assim como é com Lula e Bolsonaro. Só tem direita, só tem a esquerda. Ninguém sabe nem o que é direita, nem o que é esquerda. O cara te acusa de fascista,
não sabe o que é. Eu lembro de estar discutindo com uma colega no trabalho há muito tempo sobre política. Era intervalo ali, estávamos conversando e a menina que estava fazendo a faxina do escritório ouviu uma frase e soltou, porque o Bolsonaro é fascista. Aí eu parei, olhei para ela e perguntei, e o que é ser fascista? Ela mexeu a cabecinha para um lado, mexeu para o outro, gaguejou e falou assim, eu não sei explicar, mas eu sei o que é. Ué, se você sabe o que é, você deveria saber explicar o que é. Imagina um professor de matemática dizendo assim, eu sei o resultado dessa conta, mas eu não sei explicar. Como é que a gente ia transferir esse conhecimento? Então, os responsáveis pelas mazelas da sua vida, os responsáveis pelas mazelas do Brasil, no final das contas, é do brasileiro. Tem que parar de ficar jogando a culpa nos outros, assumir a sua responsabilidade. O motoqueiro que passa com aquela moto barulhenta, infernal, infernizando a vida de todos, a culpa não é do Bolsonaro nem do Lula. É ele que está fazendo aquilo. E ele é filho de alguém, e os pais desse alguém, os pais desse motoqueiro infernal, fizeram um péssimo trabalho educando uma pessoa. Os pais falharam. E hoje você está sendo esse pai. Hoje você está sendo esse pai que está produzindo o pior dos piores brasileiros do futuro. As pesquisas apontam os filhos, pela primeira vez na história das gerações, os filhos são mais burros do que os pais. Você é o responsável por produzir a próxima geração dos piores brasileiros de todos os tempos. Porque o teu filho não lê, porque o teu filho não gosta de estudar, e você não sabe nem como fazer isso, não sabe nem por onde começar, mas também não quer procurar. Não se interessa. Porque eu estou muito cansado, porque eu estou muito estressado, porque é muita coisa, porque a vida é muito complicada. Mas na primeira oportunidade você está no churrasquinho. Você, mãe de família, pelancuda, de biquininho, peito pendurado, bebendo cerveja, fumando maconha. Você, o evangélico, não, eu faço tudo certo. Não perde a oportunidade de estar falando mal dos outros, traindo a esposa. Pastores traindo esposas. As meninas que estão indo agora para as igrejas evangélicas com roupas tão sensuais ou mais sensuais que as prostitutas da noite na rua. Decote, roupa colada, bundão aparecendo. Porque o jeito certo de resolver as mazelas da minha vida é ignorar as mazelas da minha vida. Ignora tudo, só siga em frente. Enfia a cara num celular, enfia a cara na bebida, enfia a cara na droga. Vamos dar palco para tudo que tem de ruim. Vamos aplaudir tudo que tem de péssimo. Tem uma influenciadora aí, uma menininha de 18 anos, que é a coisa mais feia. Ela tem problema de dicção, ela é horrorosa, ela ganha dinheiro se exibindo o corpo na internet. E eu rolando as coisas na internet, eu vejo aquilo lá e falo, meu Deus, como é que alguém pode prestar atenção nisso? Mas aí eu me recordo e falo assim, claro, mas a pessoa não tem arcabouço mental, ela não está preparada, a rede dela não foi construída. Se o teu cérebro deveria estar construindo uma rede neural para te segurar e te colocar no lugar, o teu cérebro só tem uma linha. E o pior, você está condenando o teu filho a não ter nem essa linha. Ai, Carlos, mas você está sendo muito agressivo. Gente, desculpa. É um desabafo aqui, porque eu estou vivendo essa situação de encontrar as pessoas que têm resistência a qualquer coisa, qualquer linha de raciocínio que eu falo, oh, tem que ler mais, tem que ler, tem que estudar. Então, pessoal, fica complicado.
Vamos ficar na dicotomia entre Bolsonaro e Lula até quando? Aí morre o Lula, morre o Bolsonaro, quem é que vai substituir eles? O próximo salvador. E você vai cuidar da sua vida quando? E você vai colocar o teu filho para ler quando? Ou você acha que teu filho vai aprender por osmose? Você acha que o teu filho vai estar preparado para escolher o emprego dele? Ou vão escolher por ele? Além do emprego, teu filho vai ser um bom cidadão? E o que é ser bom cidadão, Carlos? Cumprir com a tua obrigação. Cumprir com a tua obrigação como pessoa, como pai, como mãe. Pessoas que a gente está vivendo uma situação que as pessoas não sabem escrever. Pega no YouTube, pega no Instagram, pega no Quai, pega no TikTok. Olha como as pessoas escrevem. Se é que você consegue saber o que está escrito certo ou errado. Sabe, a quantidade. Eu vou começar a fazer print para colocar aqui. Vou colocar tanto no YouTube quanto no Instagram, das pessoas escrevendo você com C cedilha, com cedilha. Tudo, tudo terminado em R, até o que não deveria estar terminado. Gerúndio para tudo. É a pessoa que não sabe escrever, que não sabe ler, como é que ela se comunica? Como é que ela consegue entender o mundo à sua volta? Mas isso não é responsabilidade minha. Não? E é responsabilidade de quem? Ah, é do Lula e do Bolsonaro. Uma única solução encontrada até o momento por ele, segundo Daniela Lima, foi essa aqui. Um aliado disse o seguinte: esse é um problema quase que insolúvel, porque ao mesmo tempo que ela é uma fonte de vitalidade para ele, ela também tem esse perfil que ele não sinaliza, que vai controlar. Para vocês terem uma ideia, e aí eu já peço para o Joel ir entrando. Não sei se vocês sabem quem é Gene Simmons, é o baixista, vocalista do Kiss, da banda Kiss. Né? É o personagem, cada integrante do Kiss é um personagem. Ele é o demônio, ele tem a pintura, ele é aquele que põe a língua para fora e tal. Gene Simmons é considerado também um gênio do marketing. Ele numa entrevista disse: tudo que o homem faz, ele constrói impérios, ele monta bandas. Tudo que ele faz é por causa do sexo. É muito provável que o Lula seja dominado pela Janja por causa do sexo. Né? Porque vitalidade, se é por vitalidade, ele poderia trocar ela por uma menina, porque tá cheio de menininha aí querendo ser bancada pelo velho da lancha, que não tem opinião de nada, que não tem vontade de nada, que vai falar amém para tudo que ele quiser. E era só trocar assim, ó. Fácil. Mas ele tá com ela e tá se submetendo a isso. Por quê? Amor? Amor construído dentro da cela? O que o Lula está fazendo? Ele aproveita as viagens da primeira-dama para fazer as reuniões políticas. Gente, esse país tá degringolando de um jeito. Gente, quem não percebeu isso ainda? E vocês, povo brasileiro, povo tapado, tá discutindo um com o outro para saber quem tem mais razão entre ser de direita e de esquerda. E aí o cara se apega numa mentira tão grande e repete aquela mentira, dizendo que aquilo é a mais pura das verdades, porque eu sei. Porque você fez metade da tarefa. Que a tarefa começa em ler, mas você tem que ler até o final e depois você tem que pôr esse conhecimento à prova, porque o conhecimento livresco é só parte do conhecimento. Você tem que pôr esse seu conhecimento à prova, debatendo, discutindo, conversando, trocando ideias com pessoas que pensam diferente. O mundo está muito polarizado. Isso não é de hoje, isso sempre foi assim, gente. Para de cair nessa lorota que as pessoas estão falando.
Eu lembro quando criança existia uma máxima que era repetida por todos os pais para todas as crianças: futebol, política e religião não se discute. Você sabe por que eles falavam isso? Não é porque eram sábios, é porque sabiam que assim que começava-se a discutir futebol, política ou religião, ia sair briga. Então adotou-se a filosofia de não vamos discutir, é melhor não falar nada. Só que hoje nós perdemos esse freio e aí o cara quer discutir, só que sem conhecer. Ou quando conhece, leu alguma coisa, se recusa a ouvir o outro lado e aprender mais alguma coisa. De repente, o que você sabe é interessante, é bacana e já foi verdade, mas hoje já não é mais. Políticas que ele tem que fazer quando ela está fora. É isso que está acontecendo. O presidente da República aproveita viagens para poder fazer reuniões de trabalho, que é num ambiente mais ameno do que o de embate de Congresso, por exemplo, quando a primeira-dama está fora. Pois é. A que ponto chegamos? Um presidente da República precisa que sua esposa viaje para que ele consiga fazer o seu trabalho. E eu falo isso mesmo sabendo que o trabalho em questão é algo que eu não concordo com praticamente nada. Então não sabemos aí até que ponto a gente não agradece a Janja, né? Olha que ponto nós chegamos. Porque se você deixar a Janja cuidando do Lula, ele não consegue fazer o que ele quer. E para a maioria das pessoas, a gente não quer que o Lula faça o que ele quer. Então a Janja ficando e atrapalhando ele está beneficiando a gente. E quando ela viaja, o país fica entregue à mão do Lula. Mas ele não foi eleito? Ah, mas aí ele provoca a alta do dólar. Meu Deus, que sentimento contraditório, né? Enfim, o fato é que Daniela Lima, uma das mais fervorosas militantes dos últimos anos, entregou todos esses pontos que acabam com a imagem de Lula perante os espectadores da emissora. A emissora largou a mão do Lula. Estão preparando terreno para impeachment. Se essa ideia crescer na cabeça das pessoas, crescer na cabeça dos políticos, preparem-se para um terremoto no Brasil. Talvez esse terremoto seja necessário, muitos vão sofrer, muita coisa será demolida, muita coisa será perdida, mas é como arrancar um curativo, arranca de uma vez. Porque a Rede Globo, que até então defendia o Lula, que fez de tudo, que o inocentou, nas palavras de William Bonner, já não deve nada, já não deve mais nada para a justiça, a Rede Globo agora começou a apontar todos os seus erros e falhas e tem alguma coisa estranha aqui, gente. Em sua maioria, são eleitores do próprio Lula, tendo em vista que quem não vota nele não suporta mais assistir a Globo News, com exceção de pessoas como eu que precisam acompanhar para fazer esse trabalho de análise. Agora, fazendo um apanhado geral de tudo que foi dito por ela, eu resgato aqui uma interpretação que eu havia feito algumas semanas atrás, quando Daniela Lima havia feito também algumas críticas a Lula, mas tentou desvincular o nome da Haddad dessa história. Ao que parece, ela pode estar já convencida de que politicamente Lula está destruído e que a alternativa seria então Fernando Haddad. E aí, o Lula estando politicamente destruído, a Rede Globo e a Globo News começa a fazer um anteparo, começa a se proteger, levanta os escudos, joga o Lula para lá, fecha a porta para ele, porque não quer estar vinculada a ele. Eu não sei se essa é a real intenção dela, mas a sua militância política travestida de jornalismo ultimamente tem se encaixado perfeitamente no que seria um plano para Haddad ser candidato em 2026. E não ganha, gente. Haddad não tem força política, capital político para isso. E a Rede Globo vai investir nisso. Prepare-se para as cenas do próximo capítulo aí que vão tentar construir o Super Haddad, né?
Pode ser que eu esteja viajando, mas essa situação toda, nós temos que concordar, está muito estranha. E É isso, pessoal. O vídeo de hoje foi isso. Desculpa aí se eu fiquei muito bravo, se eu me passei, mas é que eu preciso alertar as pessoas de alguma maneira e eu faço isso nas melhores das intenções, entende? Desejando e me colocando à disposição para ajudá-los a desenvolver o gosto pela leitura, para você se proteger. O que eu estou te ofertando é uma ajuda para você se libertar disso. Não precisa ser exatamente comigo, existe um montão de influenciadores que trabalham com isso. Então, se você não vai com a minha cara, tudo bem, procura um outro. Tem um montão de canal na internet, no Instagram, que fala, olha, vamos ler, vamos estudar. Leia para se divertir, leia para estudar, leia para se enriquecer, autoajuda, conhecimento espiritual, tanto faz. Leia mais, esteja mais aberto para debater. Quando a pessoa contraria as tuas ideias, ele não está contrariando a tua essência como pessoa, como ser humano. Ele está contrariando o conhecimento que você adquiriu, que de repente ou o conhecimento estava errado ou você não entendeu. Então, para de levar para o lado pessoal. Você está errado e ponto. Se a pessoa veio e te provou, escuta, aprenda, cresça. Para de acusar que o outro é radical porque ele não aceita a tua opinião. E você está aceitando a opinião de quem? A tua opinião é baseada no quê? Primeira coisa que você tem que fazer a análise é como é que você adquiriu esse conhecimento. Você lembra qual foi o livro que você leu? Com qual filósofo você sentou para conversar? Com qual professor? Ou você leu só um post lá de 20 linhas e você acha que já entende todo o assunto? Você assistiu meia dúzia de vídeos de quem quer que seja, do cara que você ama. Você fala, não, esse cara é muito coerente, ele é muito inteligente. Você leu você ouviu assistindo esse vídeo uma fração do conhecimento que ele adquiriu. Ele nunca vai conseguir te passar tudo que ele leu e pesquisou. E ainda, essa informação vai chegar ao teu ouvido através do filtro dos teus conhecimentos prévios. Então vai ter uma parte que você não vai conseguir entender, não vai captar. E aí você vai pegar essa coxa de retalhos e vai formar uma informação nova que de repente não foi nada disso que ele falou. Porque você não estava preparado. Você não construiu uma rede neural de informação para poder entender tudo que ele estava te passando. E de repente questionar. Olha, peraí, isso que você está falando não faz sentido. Você não consegue hoje questionar o que está sendo passado para você de informação. Você tem que se preparar. Não existe outra maneira. Não existe um jeito da pessoa te passar isso. Isso exige uma postura ativa sua. Ah, mas eu não tenho tempo agora. Mas sabe quem tem tempo? Sabe quem tem tempo agora para cuidar de você? O Lula e o Bolsonaro. Eles têm muito tempo. E eles estão falando, deixa comigo, não precisa se preocupar, eu resolvo tudo por você. E aí você tem o país do jeito que está. E não o país do jeito que está por causa do Lula hoje. O país que está desde que sempre esteve. E nunca vai melhorar. A nação que tem tudo que poderia ser hoje a maior nação do mundo, mas vai ser sempre a eterna promessa. Nunca vai chegar lá, porque essa nação depende de você. As próximas gerações que estão vindo, esquece. Teu filho faz parte desse exército. Desculpa, preciso falar a verdade para você. Teus filhos fazem parte desse exército do futuro que está vindo aí, que não sabe absolutamente nada. Ah, meu filho entende muito. Eu já ouvi isso de mãe. Meu filho entende muito de tecnologia. Você precisa ver como ele mexe com o celular. Ele só sabe mexer nos aplicativos que tem no celular. Ele não entende absolutamente nada de tecnologia. Ele não sabe absolutamente nada. Ele sabe mexer no aplicativo. Porque se tornou tão simples como um joguinho que ele decorou as posições para clicar na tela. E você tira esse celular da mão dele, coloca ele na frente do computador e pede para ele abrir um Word, um Excel, ele não vai saber fazer nada.
E se souber mexer no Word e no Excel, não vai ter por quê? Porque ele não sabe escrever, ele não consegue desenvolver uma linha de raciocínio. Você vai ser o responsável por construir a pior geração que o brasileiro já teve, a geração futura, que não sabe ler, que não sabe escrever, que não sabe fazer absolutamente nada. Vão ter um exército de meninas peladas na internet mostrando a bunda. Um exército de homens tarados pagando para ver a bunda dessas meninas. E só isso. Pessoal, Quadrinhos do Bem quer fazer uma ação para montar um cantinho da leitura em 2 escolas. Eu estou fazendo o orçamento, vou precisar de ajuda para montar isso, porque eu preciso contratar marceneiro para fazer a estante e comprar mesinhas e cadeirinhas e almofadas. Eu vou fazer o orçamento e vou abrir algumas lives para tentar arrecadar esse dinheiro. Eu conto com a ajuda de vocês. Me ajude a espalhar o gosto pela leitura. Eu não vou fazer com que ninguém, absolutamente ninguém, leia o que eu acho que é certo. Porque você tem que ler a respeito da direita, porque você tem que ler a respeito da esquerda. Não. Eu quero promover o gosto pela leitura. E o que você vai escolher para ler é problema seu. Quanto mais gente com mais conhecimentos tivermos e podemos nos sentar e discutir e debater as ideias, sem ficar com raiva, com ódio um do outro, e debater o que está sendo conversado, e não o que você está projetando. Quando o cara falar que ele não gostou do filme do Capitão América porque o Sam Wilson não é um bom Capitão América, porque o ator não é carismático o suficiente, você não precisa projetar, falar assim, é porque ele é racista, porque o ator é negro. Ele não deu essa referência, ele não falou disso, então por que você está projetando isso? Você acha que você conseguiu entender na entrelinhas, se você não consegue entender nem nas linhas? Desculpa, gente. Vamos trabalhar para construir um país melhor. A minha proposta é ajudar as pessoas a desenvolverem o gosto pela leitura. Se você tem uma proposta, se você tem uma ideia, coloca aí nos comentários. Chama a gente da Quadrinhos do Bem para conversar, para ajudar a divulgar suas ideias. Nós estamos abertos a divulgar todas as ideias. Se você é dono de uma empresa pequena, quer ajudar Quadrinhos do Bem, qualquer valor, olha, vamos fazer parte aqui, a gente começa a divulgar vocês aqui também, fala da sua marca, fala do seu produto, da sua empresa, fala, ó, esse pessoal aqui apoia o desenvolvimento do Brasil, o desenvolvimento das pessoas do Brasil. Não tem como você desenvolver um país sem desenvolver as pessoas, não tem como, não existe. O país só existe por causa das pessoas. Não existe Brasil sem gente, é só um bocado de terra. O Brasil é o resultado das suas ações. É um povo que é amado lá fora, que recebe bem o estrangeiro, que é carismático, tem um calor humano, que abraça, que beija, que tenta ver o lado positivo das coisas. Pô, legal, mas e o resto? Até quando nós vamos ficar vendo as pessoas passando fome na rua? Até quando nós vamos ficar andando por ruas completamente imundas, sujas, porque você não conhece, você não sabe, não quer se responsabilizar pela tua sujeira? E eu estou propondo aqui formar uma aliança para desenvolver um país melhor. E isso é responsabilidade nossa, do brasileiro. Para de ficar esperando isso do Lula, do Bolsonaro ou de quem quer que seja. Érica Hilton ou Nicolas Ferreira. Isso é responsabilidade nossa. A gente tem que começar a vir com as ideias para eles colocarem em prática. E não o contrário. Eles criam as ideias e quer que a gente siga as ideias deles. A gente, nós brasileiros, temos que criar as ideias e falar, político, vai lá e transforma essa nossa ideia em realidade. Porque hoje nós estamos falando amém para tudo, até aquilo que a gente não gosta.
E é tão legal fazer meme reclamando, aí faz careta do Bolsonaro, faz careta do Lula, faz musiquinha, coloca palavra na boca de um, coloca a palavra na boca do outro. Isso é tão legal, mas isso não está resolvendo nada, gente. Tchau, pessoal.